Bem-vindos à Luz de Gaia. Hoje temos a Paula Urbano como nossa convidada e vamos falar sobre a Irmandade da Rosa. A Paula é a coordenadora da Irmandade da Rosa a nível nacional. Boa tarde, Paula, como estás? Olá, Diogo, obrigada pela oportunidade. Obrigado eu por teres aceito o nosso convite. Paula, primeiro que tudo, fala-nos um pouco sobre como surge a Irmandade da Rosa a nível nacional e depois, a nível internacional, desculpa, e depois a nível nacional, e depois quais são os principais princípios ou no que consiste a Irmandade da Rosa. Ok. Então vamos fazer assim um resumo, um pouquinho só da história da Irmandade. Sim. Ok? A Irmandade da Rosa é algo que começou já há muitos anos, começou na Era da Atlântida, com 12 sacerdotisas que se reuniam com o fim que nós hoje temos também, que é equilibrar o planeta Terra em termos de paz, amor e harmonia. Portanto, era essa a finalidade que elas tinham, portanto, mesmo na Atlântida e como sacerdotisas, portanto, resgatar, digamos assim, o divino feminino que vinha de Deus, ou da deusa neste caso, e colocar e ancorar essa energia na própria Terra. Pronto, isto é mais ou menos assim resumido o que a Irmandade da Rosa faz e sempre fez e mesmo tendo existido de uma outra forma antes da Atlântida, portanto a Atlântida acaba por ser um marco, digamos assim, onde 12 sacerdotisas se reuniam, portanto, com esta intenção. Mais tarde, portanto, com a queda da Atlântida, como sabem, portanto, os sacerdotes e as sacerdotisas tiveram que sair, foram avisados antes e fugiram fundamentalmente para 3 pontos do globo, entre elas o Egito, que no caso, portanto, é o que nos interessa talvez mais, e onde algumas sacerdotisas, portanto, começaram novamente, portanto, os trabalhos da Irmandade da Rosa e novamente a reunirem-se, digamos assim, com o mesmo propósito e tendo o mesmo fim, realmente resgatar a energia da deusa. No Egito, o último panteão de divindades, digamos assim, foi Ísis, Osíris e Horus. E então Ísis, que estava muito ligada à energia da deusa primordial, da maternidade, da fertilidade, dos cuidados, do amor incondicional, de todos sermos irmãos e de todos funcionarmos em amor, fundamentalmente. Sim. A Irmandade da Rosa, que já tinha esse mesmo propósito, digamos que foi essa deusa que ela foi resgatar, foi Ísis. E a partir daí o processo continuou, portanto houve depois vários, tiveram que enfrentar várias civilizações diferentes, houve o caso dos romanos que depois também desintegrou novamente toda esta energia e mais coisas se passaram até o ano mais ou menos de 2006, entre 2006 e 2014, e novamente esta energia teve a necessidade de surgir na Terra. Okay. Em 2014 temos Cobra, que está muito ligado a toda a energia do Prepare for Change e toda a parte de evento físico, digamos assim, que está a acontecer no planeta, e sua esposa, na altura, começou por ir resgatar toda esta egrégora, toda esta energia e começou a lançar, através de uma plataforma, que era necessário formar grupos a nível mundial. Muitos grupos começaram a surgir em França, nos Estados Unidos, em Inglaterra, e Portugal não foi exceção. Portanto, Portugal também teve pessoas que começaram a se inscrever, uma delas fui eu. Quando eu me inscrevi já existia 2 pessoas, portanto, na plataforma, e que eu mais tarde entrei em contacto com elas para saber a forma como elas faziam as meditações, como elas pronto, faziam a parte organizativa dos seus grupos e tudo mais. E assim foi surgindo também um grupo aqui na minha zona, portanto eu fui formadora de um grupo de meditação que já fazia outros trabalhos meditativos, não propriamente para a Mãe Terra, mas depois começámos a fazer também com esse fim. Sim. E nasceu a Irmandade da Rosa Azeitão. Mais tarde, em Lisboa, também fizemos um grupo e à medida que os grupos iam surgindo nos vários pontos do país, digamos assim, começámos a unir e começámos a conversar e começámos a falar e achámos por bem
que seria interessante fazer uma organização mais organizada, que toda a gente meditasse da mesma maneira, Mais que a unida, formação não? fosse exatamente, mais unida, que todo mundo fizesse as coisas de uma forma mais uniforme, portanto Sim. não era cada um para o seu lado, portanto fazíamos grupos de estudos e trabalhávamos muito, digamos, essa energia em termos de ser igual, ok? O país é pequeno, não é muito grande, portanto não havia necessidade de cada um fazer à sua maneira, porque podemos nos organizar e podemos chegar todos a uma união, digamos assim, Sim, porque o de objetivo é o mesmo, egrégora. todos os grupos, não é? Sim, o objetivo é o mesmo, toda a gente faz a mesma coisa praticamente, portanto, o objetivo é ancorar realmente a energia da deusa e, portanto, isso, da forma como se faz também mais ou menos da mesma maneira, digamos assim. Apesar de cada coordenadora, evidentemente, ter a sua forma de estar e a sua forma de Claro. pensar e a sua forma de ser, não é? Portanto, isso depois já se torna um bocado individual. Paulo, Mas o propósito disto. a nível nacional, neste momento temos quantos núcleos? Nós neste momento temos 7 grupos, Ok. já houve mais, já houve alturas em que já tivemos nas ilhas, depois deixámos de ter, porque assim, a energia da rosa é uma energia muito específica. A pessoa quando chega ao pé de nós já é uma pessoa que já está desperta para a espiritualidade, já sabe algumas coisinhas, pode não saber muito, mas já sabe, Sim. portanto, já tem um percurso com ela própria também, já começou a fazer algum desapego, já começou a trabalhar alguns medos, pronto, já foi fazendo alguns passos, digamos assim, que são necessários, portanto, à abertura do coração e à abertura da nossa vida para uma realidade mais espiritual do que propriamente material. E então, às vezes, o que é que acontece? Nos próprios grupos, quando o núcleo não é muito forte, quando o núcleo não é muito coeso, digamos assim, às vezes, pronto, não se consegue manter. Pronto, Ou e seja, foi não o que é para aconteceu. curiosos. Exatamente, exatamente. E então foi isso que aconteceu. Já tivemos mais grupos, mas depois eles acabaram por se desfazer porque não havia Uma ligação com a energia própria da Exatamente, Irmandade da Rosa e da Deus exatamente. e tudo mais. Ok, Porque é Paulo, uma energia que pede muito, percebes? Pede muito de nós, exige muito de nós e temos que estar de uma forma muito de coração, ok? Muito sim, voluntária. E nem sempre isso, às vezes, em termos espirituais, é aquilo que as pessoas pretendem. Pronto, e depois e também há conscientes do trabalho que se está a fazer, não é? exatamente, e fundamentalmente também de teres a noção de que não é só o trabalho coletivo que é importante, o teu trabalho como pessoa, como indivíduo, é Uhum. extremamente importante para depois tu conseguires trabalhares então no coletivo e para o coletivo. Okay? Ok. Paula, diz-me uma coisa, sendo a Irmandade da Rosa uma catalisadora da energia da deusa, como divino feminino, Sim. como é que a Irmandade da Rosa no seu trabalho potencia essa energia? Através da meditação, através daquilo que estava a dizer há pouco, do caminho individual de cada um, tem que estar consciente da própria Rosa, não é? Digamos assim. E como é que caracterizas o divino feminino a nível de cada um de nós? Ok. O trabalho da Irmandade da Rosa é fundamentalmente, portanto, a recuperação do aspecto feminino em nós. Ok. E quando eu digo em nós, é no género masculino e no género feminino. Portanto, nós Uhum. não somos um grupo que está direcionado para mulheres, não. Nós trabalhamos a energia da deusa, neste caso o divino feminino, dentro de nós, e este nós é todos, é a humanidade toda. Okay? Portanto, não há distinção. Okay? Portanto, é trabalhar o feminino dentro de quem é homem ou de quem é mulher. Sim. E, digamos que isto é fundamentalmente uma energia que há que ser resgatada, porque o feminino, na nossa época, ao longo de milhares de anos, foi muito mal tratado, foi muito abusado, foi muito dominado, foi muito ferido, O digamos assim. patriarcado ao conta da situação, infelizmente. Exatamente, exatamente. Portanto, as mulheres
perderam-se um pouquinho porque perderam também ao longo da história, com a Inquisição, sei lá, com uma série de coisas que aconteceram ao longo da história, o feminino foi completamente amachucado, foi completamente, pronto, deixou de existir em alguns casos. E o que acontece é que essa energia era muito importante ser resgatada, principalmente agora, porque, como há bocado eu dizia que desde 2006, portanto, houve uma união, digamos assim, de forças divinas também, elas femininas, em que, ao incidirem mais energia e mais luz na Terra, promoveram e incentivaram a que esta energia fosse desperta e fosse, de alguma forma, resgatada mesmo. E as coisas têm vindo a acontecer e toda a gente sente que há uma energia não tão masculinizada, mas algo mais amoroso e mais necessário ao planeta do que propriamente esta parte do material, das guerras, do bélico, do poder, pronto, há realmente uma vontade muito grande da parte dos seres humanos quererem que as coisas se modifiquem, colocarem uma consciência mais amorosa, mais doce, mais maternal ao fim e ao cabo também, porque precisamos de cuidar muito uns dos outros e também precisamos de cuidar muito na Mãe Terra. Portanto, essa parte, sim. Diz-me uma coisa, estavas a falar de 2006, desde que houve as energias que começaram a chegar ao nosso planeta. A nível da ascensão planetária, digamos assim, a nível de transição, nós também estamos a assistir cada vez mais a um despertar de pessoas, cada vez mais pessoas estão a despertar ultimamente para uma espiritualidade diferente. O divino feminino, caracterizando-se eu vou-lhe chamar, numa força mais maternal, mais carinhosa, mais cuidadora e mais espiritual, também é um aliado, ou neste caso a Irmandade da Rosa também se torna uma aliada bastante forte nesta luta que se está a travar no nosso planeta pela ascensão. Sim, é assim, a Irmandade da Rosa esteve sempre por trás de todos os acontecimentos que existiram ao longo das décadas, tudo o que implicava alguma guerrilha ou alguma mudança civilizacional ou alguma mudança na sociedade ou alguma mudança que estava a acontecer. Portanto, eu há bocado não continuei a história da Irmandade, mas pronto, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Irmandade da Rosa foi muito importante, porque esteve por trás, digamos assim, dos acontecimentos e de uma forma a tentar que, apesar de ter sido cometido bastantes horrores e ter acontecido tudo como aconteceu, mas a Irmandade teve como sustentação da energia divina para que não acabassem, por exemplo, não acabasse a Terra, ou não acabasse o planeta, ou a humanidade continuasse, ainda ficasse alguém vivo para contar a história. Portanto, isto é tudo atitudes que a Irmandade da Rosa tem, porquê? Porque sempre que há estes acontecimentos muito duros e muito fortes, a Irmandade tenta colocar alguma luz no planeta e no coração dos homens, digamos assim, para que a coisa não seja tão forte, tão negativa, tão má, tão ao ponto de se pôr em risco, por exemplo, a vivência do planeta Terra. Claro. Paula, diz-me só uma coisa, estávamos a falar, só agora aqui a título de curiosidade, estavas a falar da Segunda Guerra Mundial. A Maria Orsic e as outras 4 mulheres que trabalhavam juntas pertenciam à Irmandade da Rosa e posteriormente foram manipuladas pelas forças negativas e a trabalhar através do Hitler, ou não tinham nada a ver com a Irmandade da Rosa? É assim, houve uma organização realmente para a Irmandade da Rosa, só que foi através de algumas mulheres que não estavam em grupo, portanto, elas tinham algo que o coração delas dizia que tinham que fazer aquele trabalho. Não de uma forma organizada, por exemplo, como nós estávamos hoje, o que não quer dizer que não houvesse, por exemplo, em França, houve um grupo de pessoas que eram homens e mulheres, em que se organizaram, digamos assim, para fazer as meditações e para fazer todo o trabalho que hoje em dia nós fazemos, que é o de resgate, o de querer saber como é que tu podes melhorar, portanto, a energia do próprio planeta, portanto, isso elas faziam.
Uhum. e acredito que por mais pontos do país também aconteceu, mais pontos do mundo também Sim, aconteceu. Agora, não desta forma grupal, digamos assim. ok, Portanto, é algo que é intrínseco, ele está dentro de ti, tu despertas porque algo te chama para aquela energia e então tu vais fazer esse tipo de trabalho, independentemente de ser em grupo ou ser individual, ok? ok. Portanto, e que foi o que aconteceu, portanto, a partir de 2006 até 14, foi exatamente isso, foi a necessidade que as mulheres começaram a sentir, porque são mais mulheres que fazem isto, são as sacerdotisas, digamos assim, que fazem isto, portanto, são elas que começam a sentir que dentro delas elas podem realmente fazer muito e dar o seu contributo. Então, vamos lá meditar bastante, vamos lá orar bastante também e colocar na Terra realmente forças de luz, digamos assim, Sim, que vai amenizar, vai equilibrar, vai deixar a coisa não ser tão dura, vai ser uma coisa mais doce, mais amorosa. Vamos cuidar, principalmente nós, vamos cuidar dos outros e da natureza que está ao nosso alcance. há Esta pouco, há a pouco intenção. já referiste França pelo menos 2 vezes. Hum, Porque foi muito há ali um importante na grande altura ancoramento, há ali um grande sim, ancoramento sim, energético da deusa. sim, sim, exatamente. E muitos Notre Dame, grupos, por exemplo, é uma catedral onde se fazia muitos rituais desses seres que estavam ligados à Irmandade da Rosa. sim, e que Porquê? foi, Porque e posteriormente é foi roubada, digamos assim, não? exatamente, exatamente. Portanto, foi Infelizmente. muito importante. Portanto, toda a França teve um contributo muito importante, mas outros países também tiveram, sei lá, nos Estados Unidos também houve sempre grupos da Irmandade que apoiaram e estão a apoiar neste momento ainda mais, portanto, neste momento ainda existem mais, Sim, e são pontos, digamos assim, que são importantes. Nós, se calhar, aqui em Portugal também apoiávamos de uma outra forma, porque temos Nossa Senhora, portanto, que também é uma deusa, não é? Também sim. é uma mulher que pronto, é uma santa, no nosso caso, que muita gente na altura por exemplo, do fascismo, em que muitas pessoas oravam e muitas pessoas rezavam a Mãe Maria, portanto foi na E altura temos, das aparições dela, começaram exatamente a fazer muitas orações e começaram a fazer o rosário e começaram portanto, ao rezarem o terço estavam unidas e em sim. círculo, normalmente. Portanto, cada um à sua maneira, no seu espaço e no seu tempo, digamos assim, esta egrégora esteve sempre muito presente em nós E aqui em e dentro de Portugal, nós. desculpa Paulo estar a interromper, aqui em Portugal também temos a Rainha Santa Isabel, que foi o milagre das Exatamente, rosas, também não é? ligada às rosas, exatamente. Exatamente. A rosa como símbolo aparece por causa de Ísis, porque Ísis, o seu símbolo, portanto, fundamentalmente é das rosas, portanto, Uhum. ela já existia como Irmandade da Rosa na Atlântida, mas a Ísis foi uma das características que escolheram exatamente a mãe da fertilidade e a mãe da natureza e tudo mais no Egito, foi exatamente por causa da ligação dela às rosas. As Ok. rosas são flores que têm uma alta vibração, estão equiparadas sensivelmente à vibração dos golfinhos, no caso dos animais, portanto são flores e são plantas que transmutam muito as energias que não são tão benéficas, digamos assim, em energias mais elevadas. E são as rosas que, de uma forma geral, estão muito associadas ao secretismo e associadas à energia das 12 sacerdotisas. Ok. Porquê? Porque a rosa é constituída por 5 pétalas dentro e depois tem 8 pétalas por fora. E isso tem muito de místico, tem muito daquilo que a própria rosa representa, Representa, ok? sim. Diz-me uma E coisa, pronto, Paulo, tocando agora noutro ponto, e há bocado estávamos a falar do divino feminino, e eu, como ser masculino, gostava de saber, gostava que nos falasses sobre como o divino feminino se relaciona então com o divino masculino e como é que essa relação pode potenciar a nossa ascensão individual e também planetária. ok. O divino feminino é algo que nos transporta sempre para o cuidar de nós.
e o cuidar dos outros também. Nós na Terra nascemos com um propósito e todos nós temos este propósito, apesar das pessoas que não acreditam ou que não querem crer, todos nós temos um propósito que é o propósito do servir. Uhum. O servir significa servirmos a nós mesmos do ser espiritual que somos, portanto nós temos que fazer um trabalho interior connosco e temos que fazer um trabalho espiritual, assim como nós tomamos banho todos os dias e o nosso corpo físico fica limpo, o espírito também precisa, assim como nós gostamos de trabalhar bons pensamentos e pensarmos bem e pensarmos positivo, o espiritual também precisa, ok? O nosso corpo energético também deve estar alinhado, daí surgir tantas terapias para se alinhar chakras, para se alinhar nódulos, para fazer acupuntura, para fazer uma série de coisas. Portanto, tudo isto é benéfico para nós nos alinharmos como seres humanos completos. Se nós não tratarmos da nossa espiritualidade ou se nós não tratarmos do espírito, nós não estamos completos, porque é a mesma coisa que nós só tomamos banho e só damos banho ao corpo físico. Sim. Portanto, o divino feminino vai trabalhar em nós como uma abertura de coração, ou seja, nós começamos a fazer o nosso trabalho espiritual e nós cada vez nos transformamos, vamos limpando todas as nossas, o que não é tão bom, digamos assim, o que nós temos dentro que não é tão positivo. E à medida que vamos fazendo o nosso trabalho, nós vamos substituindo no nosso coração algo mais positivo e algo mais amoroso e algo mais verdadeiro, digamos assim. Uma limpeza. Portanto, exatamente, o divino feminino trabalha muito a nossa verdade de essência. Portanto, trabalha muito aquilo que tu tens no teu coração. Uhum. E deixamos de trabalhar muito com o ter para passar a trabalhar mais com o ser. E que ser é esse? É o teu ser que tens dentro, é a tua essência. Essa tua essência, fazendo um trabalho com a Divina Mãe ou com o Divino Feminino, ajuda-te a tu conseguires libertar aquilo que realmente não te interessa e que não precisas e que provém já de energias que não são tão boas, para então começares a trabalhar realmente aquelas que são as virtudes e as bênçãos e tudo aquilo que vem através da deusa, que é um bem maior. Okay. E à medida que tu vais fazendo isso, tu vais abrindo mais o teu coração e vais sendo mais puro, mais perto da essência. E diz-me uma coisa, o divino masculino, nesta situação, achas que pode potencializar essa energia? Com a ação, com a força? Ok, o divino masculino transforma-se de uma outra forma. Enquanto que o divino feminino está mais ligado à terra, okay? Nós estamos muito ligados à terra, porque comemos aquilo que a terra nos dá, porque andamos todos os dias, descalços ou não, mas andamos sobre a terra. A terra é quem nutre, quem cuida, quem alimenta, quem mima, quem dá colo, ok? Isto é o divino feminino. Para tu chegares ao teu espírito, tens que trabalhares o teu divino masculino, que é exatamente a energia oposta a esta, que é a energia do Pai Sol. Okay. Então, nós trabalhando o nosso masculino, digamos assim, significa que existe uma verticalização de tu querer chegar ao Pai Sol. Tu vais querer chegar a esse teu divino masculino. Isto tanto faz ser homens como para mulheres. Atenção, que é que isto não... Quando eu falo de divino feminino, mais uma vez eu digo que isto é assim, não é para mulheres, não é para homens, não, é para todos. Okay? Todos nós temos ancorados essas duas energias. Exatamente. Assim como, por exemplo, o divino masculino também é para mulheres. Portanto, nós também temos que sofrer alguma influência das forças masculinas que existem, como por exemplo o empoderamento, o termos o nosso poder pessoal equilibrado, sem abusos, portanto no caso, de termos consciência de que a nossa verdade é importante, portanto não é só o do outro, e assumirmos aquilo que nós somos. Isto chama-se empoderamento. Então tu estás a trabalhar o teu divino masculino, seja em homens, seja em mulheres. Uma das formas também que temos de trabalhar o divino masculino é exatamente o ter que atingir a tal divindade. Portanto, é atingirmos, digamos assim, a nossa verticalidade para o nosso Pai Sol. Ou seja, é atingir o teu próprio espírito. Isto é trabalhar o masculino. Okay. É nós verticalizarmos e conseguirmos atingir aquilo que está no alto com o nosso Deus Pai. A mãe é estarmos virados para a terra, que quase todos estamos, de uma forma equilibrada e estarmos com a nossa divina
parte feminina, digamos assim, que é aquela que nos nutre. Portanto, uma coisa não faz, a meu ver, e pronto, já que estamos a falar de espiritualidade, penso que não faz ver a ninguém que seja um ser espiritual ou que queira seguir uma via espiritual, uma coisa não pode funcionar sem a outra. Sim. Porque se nós estamos no planeta Terra e queremos atingir o alto, nós temos que ter muito bem equilibrado dentro de nós aquilo que nós chamamos de sagrado feminino e o sagrado masculino. Por isso é que para mim não faz sentido eu pertencer, por exemplo, a um círculo só feminino. E não faz sentido os homens pertencerem só a círculos masculinos. Porque nós temos as duas polaridades e elas têm que estar em equilíbrio. Elas têm que estar trabalhadas e isso faz-se no nosso dia-a-dia, na nossa... No nosso trabalho de casa, no nosso Exatamente. Portanto, é não deixar que ninguém abuse, por exemplo, e não abusarmos de ninguém. Portanto, resumidamente, é mais ou menos termos a noção daquilo que estavas a dizer, que o sagrado feminino não é só para mulheres e o sagrado masculino não é só para homens, e se calhar essa distinção que houve ao longo de muitos anos em que o patriarcado assumiu o poder levou ao sagrado feminino ser quase, graças a Deus que não, quase extinto, e deu-se aqui uma elevação muito grande, digamos, de uma masculinidade que corrompeu muita coisa e corrompeu muitas mulheres e muitos homens e por aí afora. E chegámos a um ponto em que não podemos estar mais aqui nisto como estamos, no planeta, não é? Claro. E chegámos a um ponto que a ascensão foi a energia masculina foi muito exacerbada, digamos assim. Sim. E chegou a um ponto de abuso. E como isto também foi um processo que foi ao longo de décadas, digamos, também não podemos muito bem dizer que foi a própria energia feminina que o permitiu, não, foi uma experiência realmente que nós tivemos, mas que foi feita muito lentamente, com várias décadas em abuso e em assumir, ou seja, em deixar que esse poder fosse... Também houve uma grande manipulação das forças escuras, digamos assim, em nós, para que isto acontecesse. Também. Porquê? Porque o divino feminino é assim, se nós, portanto, se o divino feminino tivesse a comandar, digamos assim, o planeta Terra, é uma energia de amor. Sim. Portanto, é uma energia que não ia usurpar, nem ia criar guerra, nem ia criar a situação, por exemplo, que foi criada, porque é uma energia mais amorosa, é uma energia mais doce, é uma energia que... Exatamente, é a energia da mãe. Não íamos ter os 12 ou 13 poderosos que controlam o resto, iríamos ter então... não íamos ter uma pirâmide, íamos ter um círculo de governação, digamos assim, em que todos, em harmonia, podíamos viver abundantes e bem uns com os outros. Agora, também há aqui um ponto importante que é assim, se nós não tivéssemos isso, também não tínhamos chegado à experiência que fizemos. Claro. E se calhar era esse o propósito, provavelmente. Portanto, teve que haver este confronto, digamos assim, de abusos e de usurpação de energia e tudo isso para nós conseguirmos ter esta experiência. Porque também se não acontecesse isso, nós estaríamos numa zona muito confortável onde também a nossa evolução não seria se calhar tão grande. Sim, okay? Ficávamos estagnados. Exatamente, o sofrimento foi muito, pronto. Mas se calhar era necessário para compreendermos como é que a experiência se processa, porque ao fim e ao cabo é assim, a Terra é uma escola. Sim, okay? É como se costuma dizer, o Criador não deixa nada ao acaso. Exatamente, e está tudo certo, ou no fim de tudo está tudo certo, porque a escola é uma terra e é uma terra que, é uma escola que já não é só uma escola primária, é uma escola onde nós temos realmente só os melhores é que aqui estão e só aqueles que têm muita força de vencer este tipo de experiências que nós fizemos é que estão cá. Apesar da maior parte pensar que viemos aqui de férias e que só viemos aqui ter um trabalhinho e tal, e ter uma casinha, e ter uma famíliazinha, pronto. Temos ter a consciência para o nosso lugar. Exatamente. E muitos mais queriam vir como nós estamos agora. Sim, a fila é enorme.
Sim, e nós Exatamente, estamos aquilo cá é enorme. por uma razão. Por merecimento, principalmente, Sim. ok? Quem está na Terra está exatamente porque merece e porque conquistou o seu lugar para aqui estar. Portanto, não são, digamos assim, os fracos de coração, digamos assim, que estão na Terra neste momento. São aqueles que sabiam para o que vinham, porque todos nós sabemos para o que viemos, sabiam para o que vinham, sabiam que era para evoluir, para enriquecer suas experiências, para quando fizéssemos o processo invertido, que é regressar ao todo, nós levarmos essas experiências connosco e irmos muito mais evoluídos. Portanto, tudo isto não foi tão bom porque foi doloroso, mas foi se calhar necessário. Sim, e fomos durante muitos anos levados a pensar ao contrário. Nós estávamos aqui para ser castigados, por um Deus que castiga Bem, e tudo mas mais. isso foi toda a nossa vida até 2012, não é verdade? Sim, Foi pensarmos que estávamos aqui por todos os motivos e mais alguns e íamos ser fizeram-nos uma castigados, programação queremos os nós enorme. da fita. Pois, exatamente. E agora tivemos que desprogramar tudo e temos que fazer nova programação e pronto. Mas isso foi o que nos quiseram fazer crer, digamos assim. Exatamente. E estamos cá para melhorar. Paula, Exatamente. para terminar, Ok. fala-nos só quem pode, ou melhor, onde se pode encontrar a Irmandade da Rosa, nas redes sociais, a nível de contactos dos núcleos, sites, e diz-me só uma coisa, há bocado estávamos a falar de que a energia da Rosa não é para todos, ou melhor, nem todos a sentem, porque Sim. nem todos têm esse coração aberto para entrar nesta egrégora, mas todos podem, pelo menos, ter a semente lá criada para participar. Ou pelo Sim, menos claro, para isso é ter uma sempre. primeira interação. Exato, é assim, nós normalmente, através da nossa vibração, nós vamos chegando aos grupos, ou às várias pessoas, ou às várias egrégoras, consoante nós sentimos e que aquela energia nos atrai. Pronto. Sim. E é um bocado como eu costumo dizer, a nossa egrégora atinge quem tem que atingir e quem merece para estar ali, pronto, ou quem se sente a ressoar com aquilo, porque tudo é uma questão de vibração e tudo é uma questão de ressoar com essa energia ou não. Ok. Portanto, no nosso caso, toda a gente que ressoar pode e é bem-vindo à Irmandade da Rosa, tanto num grupo já existente, como propriamente formar um grupo no seu espaço, na sua zona de onde vive. É muito simples, porque basta ter 3 para já serem um grupo. Nós damos apoio, tanto eu como as coordenadoras dos outros grupos, damos todo o apoio que for preciso para a pessoa no início, saber como meditar, ajudá-los, portanto, como é que é de formar o grupo, quais os temas a conversar. Claro que a coordenadora desse grupo, ou o coordenador desse grupo, deve ter já algum conhecimento Sim. para poder depois dar informação e formação também ao próprio grupo. Portanto, convém, o coordenador tem que ter. Agora, as pessoas que se associam, não, as pessoas que se associam têm que ter um coração aberto, têm que ser o mais próximo da sua verdade, portanto, serem pessoas verdadeiras e que sintam que realmente isto é o trabalho que elas querem fazer, tenham um grande amor pelo planeta Terra, isso também é muito necessário, ter amor por todos os reinos, pelos elementais, pela natureza, pelas águas, por todos os elementos, portanto, tudo aquilo que envolve a natureza e o planeta Terra, há que ter um grande amor, portanto, por este espaço que nos acolhe. Isso é que é mesmo fundamental ter, e depois acaba por ser o processo individual de cada um, em que vão aproveitar as energias do grupo e as energias da Irmandade da Rosa para as próprias pessoas, para eles próprios evoluírem. Portanto, não precisa ter qualquer tipo de credos, qualquer tipo de religião, nós aceitamos todas as raças, todos os géneros, portanto não há, para nós a humanidade é a humanidade, ok? Portanto, não há para nós humanidade com rótulos. Sim. Somos Portanto, todos todas as um, pessoas são estamos bem-vindas. todos no mesmo caminho. Exatamente, Não é? exatamente. Portanto, todos aqueles que Paulo, ressoarem com o coração aberto, é bom. Facebook, Sobre, Instagram, e-mail, ok, contactos. Facebook é sempre Irmandade da Rosa Portugal, Ok. o mail também é Irmandade da Rosa Portugal Gmail,
Instagram também, temos um blog, pronto, que um dia havemos ter um site mais profissional e mais a sério, mas agora este vai servindo, porque está lá grande parte da informação, como os grupos se formam, os protocolos que nós seguimos, o que é isto da Irmandade da Rosa, portanto temos neste blog, temos bastante informação e temos os grupos que existem em Portugal, nós temos em Leiria, Castelo Branco, Sardualo, Lisboa, Porto e Azeitão. Okay. Neste momento estamos a abrir Madeira e estamos a abrir nas Flores Açores. Portanto, aqueles que um dia nos queiram contactar, nós damos todo o apoio, portanto é só mandarem um mail pelo Facebook, no Messenger, como quiserem. Okay? E esperemos que cresça cada vez mais. É muito fácil chegar a nós. Sim, eu também espero que sim, porque eu acho que é muito importante Nós já estamos há alguns anos a fazer isto e tem sido muito gratificante porque tenho visto pessoas incríveis que mudaram a vida assim de uma forma transcendente. Sim. E bastante melhor, porque noto-as muito mais felizes e muito mais despreocupadas com os tempos atuais, por exemplo. Isso é uma das coisas que nós trabalhamos na Irmandade da Rosa, é não deixar muito influenciar aquilo que vem do exterior para dentro da nossa energia, e nós também ensinamos a fazer isso, por isso são todos muito bem-vindos e espero que... E estou-te muito grata por esta entrevista, exatamente porque dei a conhecer, ou vamos dar um pouquinho daquilo que é a Irmandade da Rosa. Paulo, eu é que agradeço a tua presença e esta conversa e espero que sirva para cimentar uma pequena semente para quem nos for ouvir e que gostem. Eu gostei imenso de estar a falar contigo mais uma vez. Obrigada. A deusa quer paz e a paz te será, não é? Exatamente. A deusa quer paz e paz terá. E espero que a partir daqui também as pessoas fiquem com um pouquinho de vontade de meditar. Sim. E de irem para o seu interior. Exatamente, e de orar e de irem para dentro dos seus corações, porque fora pouco ou nada nos resta. Okay. Olha, tu uma vez, só para nós terminar, uma vez disseste-nos a nós, numa das nossas reuniões, que nós não controlamos nada da epiderme para fora. E eu fiquei com essa frase. E realmente é uma verdade. E às vezes da epiderme, para dentro também não controlamos nada, então controlamos mal. Portanto, não controlamos... Para fora não se controla nada, ok, pronto. Mas às vezes para dentro também não são todos aqueles que conseguem controlar, digamos assim. Exatamente. Paula, mais uma vez obrigado. Um beijo. Obrigada eu, Diogo. E até à próxima. Tá. Até à próxima. Obrigada a todos.